Bom, eu já vou chamar Sérgio Braga aqui, porque nós temos agora a entrevista ao vivo com o Dr. Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, né, Sérgio? Exatamente para falar sobre uma assembleia realizada aqui em São Paulo, na capital paulista, na Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Segunda-feira, uma assembleia, uma reunião extraordinária, marcada por muita segurança, tumulto, visando exatamente excluir ou expulsar Paulo Junqueira do quadro de associados, conselheiros da Federação da Agricultura, a FAESP, aqui de São Paulo. Para Ribeirão Preto, nós vamos agora conversar com Paulo Junqueira, saber detalhes do que aconteceu nessa Assembleia e o que vem pela frente a partir de agora. Paulo Junqueira, prazer em tê-lo conosco aqui, tudo bem? Sérgio, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer sempre estar no programa Tempo e Dinheiro. Muito obrigado. Bom, o que ocorreu nessa reunião foram 160 associados ou conselheiros reunidos, visando, entre aspas, excluí-lo, expulsá-lo da associação. Isso foi realmente concretizado. E por quê, presidente? Bom, Sérgio, na segunda-feira, dia 2, né? Dia 2 de junho agora, próximo passado, né? Há 4 dias, eu me desloquei para São Paulo. A semana passada eu estava em Fortaleza, né, com o presidente Bolsonaro. No sábado e no domingo eu tive também compromisso próximo a Resende, no Rio de Janeiro. E me desloquei no domingo. Fiz questão, inclusive, de ficar no mesmo hotel que a Federação da Agricultura deveria convidar todos, né? Eu sou excluído até deste convite de ficar no hotel Gran Corona, o hotel que eles pagam lá a estadia, pagam as despesas para os presidentes do sindicato. Então eu fiz questão de me hospedar neste hotel de domingo para segunda. Cheguei no final da noite em São Paulo no domingo, e também Araraquara, né, o representante de Araraquara também esteve lá no mesmo hotel. Araraquara, que é uma cidade também de extrema importância no nosso estado, para a citricultura como cultura principal, dentre tantas outras, né? E nós jantamos no hotel, e aproximadamente 60, 70 presidentes de sindicatos, né, representantes desses sindicatos, ou presidentes ou delegado, né, que é quem vota na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Essa Assembleia Extraordinária de segunda-feira, ela foi convocada pelo presidente subjúdice, né, o Tirso, exclusivamente para tratar da minha exclusão do Conselho de Representantes da FAESP, né? É um conselho formado por um representante de cada sindicato do estado, aproximadamente 240 sindicatos no nosso estado, compareceram 160. Na sexta-feira, eu achei por bem oficiar a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, porque havia uma movimentação, não só em Ribeirão Preto, como em Araraquara, de pessoas que se dispuseram a se locomover até São Paulo para prestar apoio, solidariedade e também pedir eleições já, um fora Tirso, né, da presidência da FAESP. A gente acreditava que aproximadamente 40, 50 produtores estariam à frente da sede da FAESP, né? Então foi essa a notificação que eu fiz para que a Polícia Militar mandasse uma viatura para garantir lá a ordem, né, e não tivesse nenhum tipo de bagunça, alguém que pudesse ser algum infiltrado, que pudesse eventualmente causar algum tipo de transtorno. A nossa surpresa, Sérgio, foi que logo pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, até um pouco antes, algumas dezenas de viaturas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo estavam presentes. Eu, quando cheguei, imediatamente eu procurei quem era o responsável, né, um inspetor, né, comandando ali o local. Eles estavam preparados para uma guerra, tá? Com escudo balístico, bomba, fuzil, uma coisa realmente muito interessante. E eu comentei com o inspetor, falei: olha, inspetor, eu sou aqui a pessoa que deve ser aí o excluído aqui hoje dos quadros da federação, e fiz um ofício para a Polícia Militar. Eu, como tenho um relacionamento muito grande com o vice-prefeito de São Paulo, entrei em contato com o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, expliquei para ele a situação. Ele parece que falou
representante da guarda, e disse que com certeza não haveria problema nenhum. E, inclusive, estava um aparato da GCM muito grande, que isso aí estaria até desguarnecendo outros locais da capital, que não haveria nenhuma necessidade de ficar aquele aparato policial ali no local. Eles entenderam, sem dúvida alguma, avaliaram e viram que realmente não havia necessidade e ficaram lá 3 viaturas de uma polícia especializada, né, de uma guarda especializada, para que se houvesse algum tipo de transtorno, eles estavam prontos a intervir. Na sequência, eu notei a presença de um coronel aposentado da Polícia Militar, com quem eu já tive alguns embates aí outrora, e que também outrora, mas se você entrar hoje, por exemplo, no LinkedIn dele, consta lá ele como assessor especial do presidente subjúdice, Tirso Meirelles, né? Eu fui questionado pela GCM, pelo comandante local, por que haveria uma viatura de São Roque, município distante 70 quilômetros de São Paulo. Eu falei, olha, não tenho a menor ideia. Talvez algum presidente do sindicato, alguém lá tenha pedido para que a guarda o acompanhasse, né? Para fazer a proteção dele. Mas ficou o dito pelo não dito. Entramos para a Assembleia, né? Subimos lá para o salão onde ia ser realizada a Assembleia. Tive uma grata surpresa, uma surpresa que me deixou realmente até comovido, mas muito feliz, a chegada do deputado estadual Lucas Bove, que no nosso estado, para mim, ele é o deputado que representa o agro, vem fazendo um trabalho excepcional no nosso estado, em defesa do agro, em defesa da educação, em defesa da força pública, e ele parece que entrou em contato com o pessoal lá da FAESP e pediu para se manifestar. Ele começou a manifestação dele, Sérgio, inclusive elogiando Fábio e Tirso Meirelles, né? E quando ele entrou na questão Paulo Junqueira, que ele achou que era um absurdo o que estava acontecendo, esse coronel mencionado, ele foi até o Lucas para arrancá-lo, tirou o microfone das mãos dele, e isso causou um tumulto, não havia a menor necessidade disso acontecer, causou um tumulto, esse tumulto causado exclusivamente por esse cidadão, Coronel Sardilli, que nem lá deveria estar, porque ele havia me informado que não está mais na FAESP. Se não está mais na FAESP, você está fazendo aqui. Na realidade, ele tumultuou o local, não havia ainda iniciado a Assembleia Geral, né, extraordinária, tiraram o Lucas do recinto. Eu também não vi mais a presença do coronel, que eu havia dito, inclusive, que ele não deveria estar lá, primeiro por não fazer parte dos quadros da FAESP, segundo porque não é absolutamente nem presidente, nem delegado, e não representa nenhum sindicato. Inclusive, a gente, quando vai entrar lá na federação, até a última assembleia, eles exigem que a gente deixe o celular. Ele estava com o celular, eu, a partir da última assembleia, achei isso um absurdo. Inclusive, eu disse que só deixaria o meu telefone celular, que contém, sem dúvida alguma, muita coisa privada, particular, só deixaria se fosse obrigado. Então, a partir da última assembleia, né, foi que eu não deixei mais o meu celular nas mãos lá da segurança do pessoal da FAESP. Bom, se iniciou a Assembleia Geral, sem dúvida alguma, eu já sabia do resultado, né? E o Tirso, ele começou a Assembleia e dizendo que não ficaria para presidir por motivo de foro íntimo. Então, há muito tempo que ele está lá, seja vice-presidente da FAESP ou seja presidente, eu ainda não tive o Tirso presidindo uma Assembleia Geral, nem ordinária, nem extraordinária. Então ele passou a palavra lá para o vice-presidente, que é o Ciro Pena, aqui de Barretos, e a partir daí o desembargador aposentado, doutor Armando, que era quem presidia essa comissão processante, detalhe, né, uma comissão processante que é contratada pela FAESP, né? Não sei se há algum tipo de salário, quanto eles ganham, porque se tivesse transparência também a gente teria acesso a essas informações. Eu quero voltar um pouquinho na minha hospedagem no Hotel Gran Corona, porque quando eu cheguei no hotel foi muito interessante, Sérgio, que em cima do balcão da recepção estavam lá a lista de hospedagem
inclusive 57 presidentes de sindicatos rurais, excluído Ribeirão Preto, excluído Araraquara, excluído quem faz oposição. Quem faz oposição não tem absolutamente nada, nem reserva, nem pagamento de nada efetuado pela Federação da Agricultura. Então, eu tive acesso a essa lista que estava em cima do balcão e essa lista chegou às mãos do jornalista do Ronaldo Knack, do Notícias Agrícolas. Ela está publicada numa notícia dele. Então, lá consta os 57 nomes que estavam com a despesa paga pela federação. Muito interessante chamar a atenção que está lá quarto duplo, quarto casal, duplo casal. A federação bancando essas despesas, pelo menos é o que consta desses documentos que estavam em cima da mesa do balcão do Gran Corona. Isso é uma barbaridade, é contra isso que eu venho lutando, contra a falta de transparência, contra a destinação dos recursos da FAESP, que é uma entidade privada, sim, mas que utiliza de dinheiro público, porque vem dinheiro do Senar. A principal parceria da FAESP, onde ela tem o maior recurso, é disparado a verba do Senar. Então, doutor Paulo, só não querendo interrompê-lo, mas interrompê-lo, o porquê dessa perseguição? O senhor já esteve, inclusive, conosco aqui, já conversou em outras ocasiões, ele sabe exatamente o motivo, mas queria saber do senhor por que o senhor foi expulso, excluído no quadro, né, da FAESP, né, e o que o senhor pretende fazer a partir de agora, porque perfeito. o atual presidente está sob júdice, é isso? Exatamente, certo. O motivo da minha exclusão do Conselho, sem dúvida alguma, é uma barbárie. Porque tanto o pai, Fábio, que eu chamei de rei, né? Quanto o filho, príncipe, que eu chamei de príncipe, e agora ele se tornou rei, né? Houve lá uma transferência nessa capitania hereditária do pai para o filho. Então, um dos motivos é essa fala minha, que eu estou tentando exaustivamente participar de uma eleição. A gente teve as eleições da FAESP em 2023, eu entrei judicialmente com uma medida, anulei a eleição em primeira instância, eles conseguiram um efeito suspensivo, anulei a eleição em segunda instância por votação unânime, eles conseguiram novamente um efeito suspensivo. Esse processo está no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento, com ganho de causa em primeira e segunda instância. Então, eu venho lutando para participar das eleições e fazendo alguns vídeos dizendo isso que eu estou dizendo aqui nessa entrevista para você. Foi objeto de processo crime do Fábio Meireles, pai, e do Tirso Meireles, filho, contra a minha pessoa. Esse processo foi rejeitado, Sérgio, em primeira instância, foi sequer recebida a queixa-crime deles. Exatamente com as mesmas alegações feitas agora para me excluir administrativamente dos quadros da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Subiu para a segunda instância, eles tentaram a reconsideração disso em primeira instância, perderam também, foi para o tribunal, já tem parecer favorável ao Paulo, contrário a eles. Então, a única maneira deles conseguirem me excluir desse processo eleitoral é me excluindo dos quadros da federação, do conselho, porque eu deixando de ser conselheiro, eu também tenho algumas... ocorre, sem dúvida alguma, que eu deixo de poder de participar das eleições. Então foi a maneira que ele, Tirso, presidente subjúdice, encontrou, e por óbvio que há uma dependência total em relação dos sindicatos em relação à federação, dos 160 que compareceram, de 240, compareceram 160. Quem não foi, por óbvio, que não concorda com a minha exclusão. Então, são 80, aproximadamente. Dos 160, nós tivemos 145 votando para que eu fosse excluído, concordando com o parecer da comissão processante, né? Que são 3 pessoas, um procurador do Estado, do município aqui de Ribeirão Preto, Dr. Félix Sabino, um procurador de justiça aposentado, que é o Dr. Arthur Miliari, e um desembargador aposentado, que é o Dr. Armando. Fui tratado com respeito por eles, tá? Se bem que no relatório
deste promotor, ele, por conta dessas falas minhas, ele acaba comigo. O que não houve na justiça. Onde tem contraditório, eu tenho tido ganho de causa e êxito. Ali não há contraditório. Eu tive 10 minutos, Sérgio, para me defender na Assembleia de uma acusação de 30 laudas. Então é muito parecido, na minha opinião, com o que vem acontecendo a nível federal. Por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro já está condenado, não tem o que fazer. Por mais que você, dentro do STF. Então ali nós temos um STF caipira, para que você mais ou menos faça uma analogia. O que é que nós vamos fazer, Sérgio, em relação a essa decisão? Vou fazer tudo o que for possível. Por exemplo, cabe recurso para o Tirso. Eu vou entrar com recurso para ele, para ver se reverto essa decisão. Quer dizer, é óbvio que não vai acontecer nada. Doutor Paulo, só para poder finalizar contigo, nosso tempo avançou, inclusive nós vamos falar em outras ocasiões sobre isso, né? Só para poder entender, quem nos acompanha país afora, o porquê dessa sua participação, né? Participar, é lógico, como candidato à presidência da FAESP, e há quanto tempo doutor Fábio, Tirso estão frente à entidade aqui em São Paulo? Só para poder finalizar contigo. É uma barbaridade, tá? Essa capitania hereditária, esse feudo. O Fábio Meirelles presidiu a FAESP por 48 anos e passou para o filho, que completa 2 anos agora em dezembro. Sendo certo que antes da presidência, ele também estava na direção executiva. Então, isso já se alonga por quase 60 anos. É uma barbaridade, realmente um escárnio que eu não concordo, lutei contra isso, vou continuar lutando. E se não tiver jeito, viu, Sérgio? A gente está vendo uma saída ali, inclusive, de eventualmente montar uma nova federação composta exclusivamente por produtores rurais. Hoje lá eu estou vendo que está completamente desvirtuada a Federação da Agricultura, dirigida por pessoas que não sabem a diferença aí de se a banana dá encaixe, se a banana dá enterrada, enfim, mais ou menos é por aí, Sérgio. Tá certo. Portanto, há a possibilidade da criação de uma nova entidade representativa dos produtores aqui no estado de São Paulo. Paulo Junqueira, muito obrigado. Em breve a gente retoma esse contato. Prazer em falar contigo mais uma vez, viu? Eu é que agradeço, viu? Muito obrigado a vocês. É muito bom a gente estar com um jornalista sério e com gente séria que faz um programa que a gente faz questão de assistir. Muito obrigado mais uma vez. Até mais.